né? Como é que a indústria está dividida hoje no mundo? Quais são os grandes países industriais? Como é que a indústria brasileira se posiciona também no mundo? Eu acho que é importante a gente começar olhando os dados, né? Antes de mergulhar, de fazer todas as análises que a gente vai fazer. Eu acho que vale a pena a gente olhar os dados, né? Os dados pura e simplesmente, né? Eu vou usar o apêndice do nosso livro, O Brasil, uma economia que não aprende. A gente colocou aqui no apêndice uma coisa muito simples, que é a produção industrial de todos os países do mundo, né? A gente colocou aqui uma lista, eu vou destacar aqui alguns casos, só que a gente não colocou só a produção industrial, a gente colocou também o tamanho da população e a produção industrial per capita, né? Eu começo por dois casos que são famosos, né, no Brasil, especialmente do ponto de vista dos liberais, que defendem que a indústria não é relevante, que não é tão relevante, que são os casos de Austrália e Nova Zelândia. Ó, vejam que interessante. Por exemplo, Nova Zelândia. A Nova Zelândia teve uma produção industrial em 2017, aqui é o dado que a gente tirou do Banco Mundial, que está no apêndice do livro. Nova Zelândia, quase 19 bilhões de dólares de produção industrial em 2017. A Nova Zelândia tinha uma população nesse ano de aproximadamente 5 milhões de pessoas, que dá uma produção manufatureira de quase 4 mil dólares per capita. Então, só para vocês terem uma ideia, a produção manufatureira per capita do Brasil, que eu já vou mostrar na sequência, é próxima de 1.000 dólares. Você fala assim, mas espera aí, então na Nova Zelândia tem indústria? Sim, tem indústria. Não é indústria de parafuso, de aço, né? São produtos manufaturados e o grande destaque está na manufatura de alimentos. Eles fazem, por exemplo, aquele whey protein, né? São grandes players no mercado mundial. Aliás, a Austrália também é um grande player no que eu chamo a indústria tech de alimentos, né? O whey protein faz acho que a hidrólise do leite, em que separa as proteínas e tal. Não sou especialista nisso, mas é um exemplo de uma manufatura sofisticada, né? Então a Nova Zelândia tem sim uma renda per capita altíssima, tem uma produção industrial per capita altíssima e uma produção industrial grande, né? Aliás, apesar de ser um país pequenininho, a Nova Zelândia tem uma produção industrial respeitável. Mesmo vale para a Austrália, né? Se escuta no Brasil de que a Austrália não tem indústria, que é um completo absurdo, né? Você vê que a produção industrial australiana foi de 77 bilhões de dólares em 2017 para uma população de 24 milhões de pessoas, o que dá 3 mil dólares de produção industrial per capita, né? E ainda, digo, a produção industrial australiana acho que está entre as 20 maiores do mundo. Veja o Brasil. A produção industrial brasileira per capita é próxima de 1.000 dólares. A gente teve uma produção industrial em 2017 de 216 bilhões de dólares, portanto um pouco mais do que o dobro da australiana, só que a gente tinha 207 milhões de pessoas em 2017. Então a produção industrial per capita brasileira, ou produção manufatureira per capita brasileira foi 4 vezes menor do que a da Nova Zelândia e 3 vezes menor do que a da Austrália. Quando a gente fala manufatura, eu estou aqui usando, isso a gente faz muito ao longo do curso, eu estou usando como sinônimo a palavra manufatura e indústria, mas a rigor, manufatura é o que os economistas chamam de indústria da transformação, que é diferente da indústria da construção civil, que é a construção de casas, galpões, prédios, né? E também é diferente da indústria extrativa, que é o extrativismo propriamente dito, que é commodities, extração de minério de ferro, de petróleo e tudo mais, né? Então a manufatura é o que transforma produtos, né, no que a gente conhece vulgarmente no Brasil como indústria. Para vocês terem uma ideia, alguns países incríveis, né? Japão tem uma produção manufatureira de 1 trilhão de dólares. Isso tudo aqui é dado ano, tá? Brasil é 200 bi ano, Austrália é 77 bi ano, a Nova Zelândia é 4,8, quase 5 bi ano. O Japão tem 1 trilhão de dólares de produção manufatureira por ano, que dá praticamente 8 mil dólares per capita de manufatura, ou seja, 8 vezes mais do que o Brasil, para uma população de 126 milhões de pessoas em 2017, né? Estados Unidos, 2 trilhões de dólares, se não me falha a memória, a segunda maior indústria do mundo. Per capita, deixa eu só bater o dado aqui. Estados Unidos, 2 trilhões 173 bilhões de dólares, né? Então essa ideia de que nos Estados Unidos não tem indústria. Não, a indústria americana é a segunda, é a mais importante do mundo, quando a gente olha o conteúdo tecnológico do que é produzido lá. Não é a maior do mundo já é a China produz quase 4 trilhões, deixa eu ver o dado aqui atualizado para a China
2017, 3,5 trilhões de dólares a produção manufatureira da China, que com uma população em 2017 de 1 bilhão 386 milhões de pessoas, dá uma produção manufatureira de 2.500 dólares per capita, ou seja, mais do que o dobro da produção manufatureira brasileira. Então, é nesse sentido que a gente fala que a indústria brasileira está moída. 1.000 dólares per capita para o Brasil é uma tristeza. O Brasil, e a gente vai ver isso, né? Com calma, o Brasil é um dos países que mais se desindustrializou no mundo e que caminha para níveis, vamos dizer assim, africanos, né? Vou dar alguns exemplos de países bem pobres, né? Então, por exemplo, Paquistão tem uma produção industrial de 36 bilhões de dólares, só que tem uma população igual à brasileira, de 207 milhões de pessoas. E quando a gente olha a produção per capita industrial do Paquistão, dá 176 dólares, né? Aí sim, estamos falando de países bem pobres, né? Eu destacaria aqui Zimbábue, Nigéria, Quênia, Azerbaijão, Costa do Marfim, Gana, Senegal, Camarões, Índia, Angola, Bangladesh, são todos países que têm uma produção manufatureira per capita de 200 dólares. Tá? O Brasil está, em relação, obviamente, a esses países, está bem melhor, tem uma produção manufatureira per capita de 1.000 dólares. Né? Agora, países mais ricos, né, para vocês verem, eu já citei Japão, quanto que era o Japão mesmo? 7.900, quase 8.000 dólares de produção manufatureira per capita, que é a produção industrial do ano dividida pela população. Agora vamos lá, Dinamarca, 7.300 dólares per capita, Suécia, 7.000 dólares, Finlândia, 7.000 dólares, Estados Unidos, 6.600 dólares, Suíça, 14.000 dólares per capita é a produção manufatureira, Alemanha, 9.000 dólares per capita é a produção manufatureira, Coreia do Sul, 8.200 dólares per capita é a produção manufatureira, Noruega, tem uma produção industrial de 25 bilhões de dólares por ano, para uma população de 5 milhões de pessoas, dá quase 5.000 dólares de produção manufatureira per capita, 5 vezes mais do que a produção manufatureira per capita brasileira. Espanha, 3.200, o triplo, França, quase 4.000, quádruplo, Canadá, 4.300, Itália, 4.800. Né? Então, claramente, o que a gente vê é que os países que são ricos, que enriqueceram, construíram um sistema produtivo industrial muito robusto, muito pujante. Isso a gente vai ver o tempo todo, né? Essa é uma característica fundamental desses países que enriqueceram. Depois que eles chegam lá, ou seja, depois que eles constroem uma indústria robusta, high-tech, que eles sobem a escada tecnológica, dominam a produção de bens bastante sofisticados em termos de conteúdo tecnológico, daí então eles caminham para a construção de um sistema de serviços sofisticado, que seria o último estágio da riqueza das nações, né? Os serviços empresariais sofisticados. A gente está falando de marketing, design, TI, tudo que diz respeito a, vamos dizer assim, a concepção, né, programação, software, né? Agora, a inteligência artificial, todos os Googles da vida, os Facebooks, a Uber, né? Não o motorista de Uber, mas a criação dos algoritmos, né? Basta vocês verem aquele filme do dilema social, dilema das redes, ali está muito claro que são serviços ultra sofisticados que são produzidos no Vale do Silício.